Prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 91 do nosso livro. Vamos agora ao item 16 do material didático. Ai dos escribas e fariseus. Bom, esse tópico nós vamos estudar Mateus capítulo 23. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 23. Nesse estudo dos evangelhos estamos fazendo a leitura de todos os evangelhos, né, sempre de forma harmônica, estudando os 4 evangelhos em paralelo. Essa história agora, ela está relatada em Mateus 23, é todo o capítulo. Mateus é o que dá mais destaque a esse sermão de Jesus contra as autoridades judaicas. Para nós contextualizarmos, faltam cerca de 3 dias para a morte de Jesus, e Jesus ele está no templo, está pregando no templo, e ele sofreu diversos desafios das autoridades judaicas, né? Página 91 do nosso livro. Então, ele sofreu diversos desafios em forma de interrogatório. Primeiro chegaram para Jesus e perguntaram com que autoridade ele fazia aqueles milagres, não? E quando eles fizeram essa pergunta, Jesus já respondeu eles com 3 parábolas, que eles entenderam que estava falando contra eles. Primeiro falou da parábola dos 2 filhos, um que se dizia obediente, dizia sim, mas não, na verdade não ia, dizia que ia cuidar da vinha, mas não ia. O outro que a princípio não ia, resolveu ir. Então, retratando ali os judeus e os gentios. Depois a parábola dos lavradores maus, que eles mataram o filho do dono da terra, ok? E depois a parábola da festa de casamento, em que um homem ele entrou na festa de casamento sem as vestes nupciais, ok? Bom, então Jesus falou essas 3 parábolas para eles. Depois eles fizeram um segundo interrogatório, né, se era lícito pagar tributo a César. E depois um terceiro, os saduceus perguntaram a Jesus sobre a ressurreição. Tudo isso no templo. E o quarto interrogatório foi sobre qual era o grande mandamento. E todas as respostas de Jesus fez com que eles ficassem maravilhados. E Jesus fez um interrogatório então a eles, perguntou a eles como eles diziam que o Cristo era filho de Davi, se o Davi pelo Espírito lhe chamava Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os cabelos de teus pés. E Jesus pergunta: se Davi lhe chama de Senhor, como pode ser seu filho? E eles não conseguiram responder. Eu expliquei para vocês. Jesus estava falando da sua parte humana e da parte divina. Ok? Bom, e agora chegamos no Mateus capítulo 23, em que o título diz: Ai dos escribas e fariseus. Jesus vai falar contra as autoridades judaicas. Mateus capítulo 23, versículo 1, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: as autoridades judaicas, os escribas, fariseus, representantes dos sacerdotes em geral, os saduceus que tinham interrogado Jesus, estavam todos ali. E agora Jesus se vira para a multidão, os discípulos que estão ouvindo, né? E ele diz o seguinte: na cátedra de Moisés, ou na cadeira de Moisés, né? Cátedra é o termo grego, né? Cátedra foi mais utilizado na história para representar aqueles que estão assentados em uma posição de ensinar. Então ele diz: na cátedra de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então essa cátedra de Moisés, diz a história que havia aquela cátedra principal que era do Sinédrio, né? Mas em cada sinagoga tinha uma cadeira, que era a cadeira do responsável pelaquela sinagoga, que normalmente era um escriba ou um fariseu. Eles é que se dedicavam mais ao ensino do povo. O sacerdote normalmente estava ligado ao trabalho no templo, mas do trabalho do povo,
normalmente eram os escribas e os fariseus, eles que se dedicavam a esse ensino. Então Jesus Cristo diz que eles estavam assentados, né, como que representando Moisés, ok? Como não? Representando Moisés. No versículo 3, Mateus 23, versículo 3, diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha, nesses quase 3 anos de estudo do ministério de Jesus, qual tem sido o destaque nesse estudo? Tem sido, infelizmente, o exemplo de falsidade das autoridades, porque eles estavam ligados a Herodes. E eu sempre digo para vocês, quando tem um político influenciando na religião, isso é ruim. O político, principalmente em período de eleição, ele vai no terreiro de macumba, depois vai no templo budista, depois vai no templo islâmico. Antigamente não, mas agora também vai no púlpito da Assembleia de Deus, sai do terreno de macumba e vai para o templo da Assembleia de Deus. O político, ele busca influência em todos, desrespeitar todos, mas na verdade não respeita nenhum, né? O interesse dele é político, é conseguir o voto. E no caso de Herodes lá, nós estamos vivendo com um dos políticos mais corruptos da história. Influenciado por Roma, e um homem que ele, além da influência política, ele queria influenciar religiosamente, porque o pai dele, que havia tentado matar Jesus quando nasceu, ele queria ser reconhecido como Messias pelos judeus, e agora o filho dele, Herodes Antipas, também quer ser reconhecido como Messias. Então ele colocava como sumo sacerdote, por exemplo, uma pessoa que lhe agradava. Se ele construísse uma sinagoga, ele colocava ali um escriba, um fariseu que lhe agradava. E para você agradar um político, já é complicado, né? Para agradar um político como Herodes, a regra que teria que ser corrupto, né? Por isso que havia em Israel um sumo sacerdote que não acreditava em toda a profecia do Antigo Testamento. Os saduceus não acreditavam na profecia de Isaías nem de Daniel. Mateus 23, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de se portar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, para aqueles que querem seguir o judaísmo, eles colocavam um fardo pesado. Agora, eles mesmos não queriam seguir aquelas regras, né? Ou seja, eram exemplos de falsidade. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que eram esses filactérios? Bom, os israelitas, eles receberam de Deus uma ordem deles guardarem no coração, no braço e até na testa, eles deveriam trazer um texto da lei, em especial aquele que falava do monoteísmo. Vamos abrir aí nossas Bíblias, mantenha aberto em Mateus capítulo 23, que nós vamos retornar. Mas o texto que normalmente vinha escrito nesses filactérios era Deuteronômio 6,4. Eu vou ler do 4 até o 8, para vocês poderem entender. Então, Mateus capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve Israel, Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Então, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Sempre lembrando que Senhor, tudo em maiúsculo, significa que você tem no original o termo, o nome de Deus, que se traduz por eu sou, mas que as nossas traduções convencionaram traduzir por Senhor.
Yavé não significa Senhor. O significado melhor seria eu sou. Então isso está em Deuteronômio 6,4. Se você ler a partir do versículo 6, veja: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, então eles colocavam nas mãos, ok? Colocavam até na testa, e nas mãos, normalmente botavam, ou como numa pulseira, mas normalmente botavam no braço. Okay? Então, é sobre esses filactérios que Jesus está falando. Estamos em Mateus capítulo 23, na página 21 do livro. Esses são os filactérios que Jesus falou, que eles faziam filactérios de destaque, tá bom? E também diz que eles alargam as franjas das suas vestes, porque as franjas das vestes as franjas da veste representavam umas fitas que eles colocavam, normalmente de cor azul, que eles colocavam nas vestes também. Bom, se você quiser anotar ou abrir aí a sua Bíblia, em Números capítulo 15, versículos 38 e 39, ele diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que as bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos de Yavé, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Ou seja, eles deveriam fazer essas vestes, esse cordão azul, tá, para, vamos dizer, como um sinal de que eles obedeciam a Deus. Deus estabeleceu esse simbolismo. Então, quando um judeu andava, por exemplo, em qualquer parte do mundo antigo, as pessoas sabiam que aquele ali é judeu, tá bom? Principalmente por ele andar ou com uma pulseira, ou aqui no braço, ou então até na testa, e alguns botavam no coração, perto do peito. Normalmente era uma caixinha de couro, onde ele tinha ali um texto, um pergaminho com um texto da lei. Normalmente esse que eu falei para vocês, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Porque esse é o texto-chave do monoteísmo. Ouve Yavé, Yavé, ouve Israel, Yavé, nosso Elohim, é um Yavé. Ok? E certamente foi, lembra-se daquela mulher do fluxo de sangue que ela tocou, né, na orla da veste de Jesus? É bem provável que ela tenha tocado, tá ok? Nessa franja que os judeus usavam, e que Jesus certamente usava, porque era comum aos judeus usarem essas vestes, estava na lei. Bom, prosseguindo na leitura, agora Mateus capítulo 23, versículo 6, que diz, Jesus continua falando sobre os escribas e fariseus, falando sobre as autoridades judaicas. E amam os primeiros lugares nas ceias, nas refeições, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Bom, explicar esse termo Rabi para vocês. O termo Rabi, literalmente, ele deveria ser traduzido por meu grande. Normalmente se traduz por meu grande mestre. Porque como os escribas e os fariseus eram normalmente aqueles que estavam na sinagoga ensinando, então eles eram chamados de meu mestre, né? E por isso chamado de Rabi, indicando que eles eram também mestres, mas literalmente o termo significa meu grande, tá bom? Ou meu distinto,
Então, ou seja, eles gostavam de serem chamados, né, com essa saudação, que na prática, como eu disse, significava meu grande mestre ou meu grande distinto, ou ainda meu grande distinto mestre. E isso lembra até, nós estudamos aquele momento que os apóstolos, eles estavam debatendo entre eles sobre quem seria o maior entre eles. E Jesus chamou eles e falou, olha, entre vós não será assim. Os reis governam, lideram, mas vocês devem se tratar como irmãos, né? E o maior deve servir o menor. Ou seja, essa questão de ser o primeiro, ser o maior, isso está no ser humano, né? Mateus capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, podemos dizer que é daqui que vem a prática de nós nos chamarmos de irmãos. Então, desde o começo, no Evangelho, Jesus deixou esse conselho. Então, os cristãos se identificavam como irmãos. Versículo 9, Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Na história também, realmente, os cristãos, eles normalmente não se dirigiam um a outro como pai espiritual ou pai na fé. Os judeus faziam isso com Abraão, mas na igreja, na história da igreja, nós não encontramos essa expressão. Quem vai dar início a isso é a Igreja Católica. E por quê? Porque no mundo pagão, o líder espiritual era sempre chamado de pai. Tanto que vocês sabem, aqui no mundo pagão, nas religiões de matriz africana, eles se identificam, normalmente chamam o outro de pai, né? É assim que eles chamam. E lá entre os romanos também. Como é que é pai em latim? É padre. O líder sacerdotal de Júpiter, ele era chamado de padre. Não existe esse cargo eclesiástico na igreja, né? E antes da Igreja Católica ser organizada em torno do paganismo, essa figura do padre não existia na igreja. Passou a existir com Constantino. Ou seja, adotaram essa nomenclatura pagã, vou chamar assim, né? Mateus 23, 10. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, esses versículos aqui como chave falando da simplicidade de como nós devemos nos tratar um ao outro, né? Sabendo que no reino de Deus, o pastor faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, aqueles que estão buscando o reino dos céus, porque muitos que seguiam a religião pagã, quando assim ouviam falar sobre o Deus de Israel, eles se aproximavam da religião judaica, se aproximavam do judaísmo. Só que o que ele encontrava no judaísmo era uma série de regras. Deus falou, como nós lemos no texto anterior, que eles deveriam colocar franjas nas vestes, franjas azuis. E então eles tinham regras sobre quantas franjas. Normalmente eles botavam, você vai usar 8 franjas, porque você é um maioral. Então eles botavam uma quantidade de franjas menor e foram criando uma série de regras. Você não pode usar franja. Poxa, mas eu também, eu quero andar com esse testemunho, né? Os filactérios dizendo que eu obedeço à lei de Deus.
Eu quero andar com todas essas simbologias. Não, você vai ter que passar por toda uma preparação, e colocava um fardo pesado sobre as pessoas. Não? E todo o ensino deles estava voltado mais para as coisas externas do que para a verdadeira obediência. Por quê? As pessoas, os discípulos deles, viam que eles estavam ligados a Herodes. E sabiam que estar ligado a Herodes significava normalmente corrupção, principalmente os líderes. Quem ia liderar uma sinagoga, para Herodes colocar ele lá como responsável, tinha que entrar no jogo político de Herodes. E isso é muito difícil para o cristão, né? Acho que todo cristão tem dificuldade de entrar nesse jogo político. Isso é algo ruim, né? É algo ruim. A essência do cristianismo que nós observamos é que o cristianismo, o cristão que eu vejo no meio cristão, né? Ele quer manter uma certa distância da política, porque ele vê que a política é um mundo de acordos. A pessoa tem que fazer acordo com o outro, tem que fazer acordo com o seu inimigo. Vai lá no Congresso Nacional, tem um outro político lá que ele chama ele de corrupto. Eu vi uma vez aqui no Congresso Nacional Brasileiro, né? Ele fala, Vossa Excelência é corrupto. Isso não combina. Isso não combina com o cristão falar palavras que elas não andam juntas. Como que o indivíduo pode ser excelente e ser corrupto ao mesmo tempo? Mas por quê? É um mundo de acordo, todo mundo fazendo acordo um com o outro, né, e acaba vivendo um mundo de corrupção. Né? Versículo 14, Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então Jesus já tinha falado um primeiro, né? Ai de vós, escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas, porque fechava o reino dos céus diante dos homens. Agora diz que eles, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso castigo. Por quê? As viúvas normalmente viviam em dificuldade, viviam de ajuda de outros cidadãos. Então eles iam para a casa das viúvas, né, e normalmente próximo à hora de oração, ou como você sabe, na casa de um pobre tem sempre um bolo, um refresco, um café. Então na casa do pobre tem sempre alguma coisa para comer. Então eles, com esse pretexto de oração, iam, né, para a casa da viúva comer o pouco que eles tinham, né, que elas tinham, né? E quando Jesus Cristo diz, sofrereis mais rigoroso juízo, ainda nesse versículo 14, isso é importante por quê? Porque Tiago, capítulo 3, versículo 1, o que ele diz? Ele diz, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque o juízo de Deus ele é fundamentado no conhecimento do homem. O apóstolo Paulo também disse, antes que a lei me dissesse que o pecado era pecado, eu era inocente. Então, conforme você adquire conhecimento, menos inocente você será diante de Deus. Então, os escribas e fariseus, eles tinham mais conhecimento que o povo. Então, por isso, o juízo com eles será mais duro. E Mateus 23, versículo 15. E de novo, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era um convertido ao judaísmo, né? Então vocês percorrem mar e terra para fazer um convertido ao judaísmo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque eles colocavam um sistema de doutrina e de costumes naquelas pessoas e faziam as pessoas estarem ligadas só às coisas naturais, externas, melhor dizendo, e não tanto o interior. E aqui, inferno, no grego, Jesus usou o termo geena,
quando ele diz, fazeis filho do Geena, e Geena, apesar de se traduzir também por inferno, vocês sabem que o principal termo grego para inferno é Hades. Mas Geena, ele é um símbolo do inferno, mas ele ainda traz uma simbologia pior. Por quê? O Geena era um local em Israel que era também chamado de Vale de Rinom, onde alguns israelitas acabaram por queimar seus filhos, fazer seus filhos passarem pelo fogo em consagração a Moloque. Teve até rei de Israel que fez isso. Mas principalmente aquele local se tornou uma lixeira. E lá até os corpos dos crucificados eram jogados lá. Então era um local de mau cheiro. Era um local de mau cheiro. Então Geena significa um local de sofrimento e também um local que cheira mal. E toda essa simbologia Jesus está falando para o povo, e estava ali presente, principalmente os escribas, fariseus, os saduceus, os representantes dos sacerdotes. Teve um momento que nós vimos os herodianos, todos eles estavam ali porque estavam desafiando Jesus. Estavam desafiando Jesus. E entre esses desafios, né, aquelas interrogações que eles fizeram a Jesus, Jesus fala agora para a multidão, descrevendo eles, e sempre falando, ai de vós, ai de vós. Já falou a terceira vez, né? Ai de vós. Bom, se vocês quiserem anotar, eu separei um versículo aqui, Jeremias capítulo 31, versículo 40. Esse mesmo termo Geena no Novo Testamento, grego, que no Antigo Testamento era Vale de Rinom, Jeremias chama ele de Vale dos Cadáveres e da Cinza. Porque as pessoas que não iam ser sepultadas, elas eram jogadas ali para serem queimadas, né? Bom, prosseguindo, Mateus 23, 16. E de novo, pela quarta vez, Jesus Cristo diz, ai de vós, e agora, condutores cegos, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ou seja, um ditado, uma doutrina que teria se desenvolvido entre eles, e Jesus vai repreender, né? No versículo 17 ele diz, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, é o que os judeus diziam. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. E aí vem o quinto ai de vós, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são vegetais, né? E desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, essas três coisas que deveriam ser ensinados, por exemplo, aos prosélitos que Jesus falou, os convertidos dos gentios, e claro, a todos os israelitas, né? Juízo, misericórdia e fé. Alguns podem até falar, poxa, mas ensinar sobre juízo, sim. O juízo faz parte da pregação do salvo. Porque nós temos que anunciar para o mundo que Deus julgará todos os homens. E Deus julgará todos os homens. Agora, depois de anunciar o juízo, nós anunciamos a misericórdia. Porque Deus foi misericordioso, enviou o seu Filho para gerar um recurso para salvar a humanidade.
E por fim, a fé. Se você crê nesse recurso de Deus, você será salvo. Então aqui você tem um resumo da pregação cristã. E Jesus conclui: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, entregue o dízimo, as ofertas, enfatize isso. Agora, você tem que falar também no juízo, na misericórdia e na fé. Essa, podemos dizer, é a mensagem principal, né? E no versículo 24: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo, né? Para coar, né? Bota num pano para tirar os mosquitos de uma água, mas vocês acabam por engolir um camelo. E aí vem a sexta vez: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E aí ele fala pela sétima vez: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície, porque, claro, aquele corpo que é colocado ali, surgem muitos vermes naquele corpo, e logo ele começa com um cheiro muito ruim, muito mal, né? Então, 7 vezes Jesus falou: ai de vós, né? E depois: assim também vós exteriormente parecereis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí Jesus fala mais uma vez: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mas Jesus Cristo vai dizer que claramente eles estavam mentindo. Claramente eles estavam mentindo, porque eles iriam fazer pior. Eles iriam matar o Messias, né? O versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, as palavras pesadas que Jesus fala para eles, né? Jesus fala de uma maneira muito direta com eles. Como escapareis da condenação do inferno? E novamente Jesus usa o termo geena no grego. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ou seja, acontecia no Antigo Testamento, e acontecia agora nos dias de Jesus, e vai acontecer no começo da igreja. A primeira perseguição que os cristãos sofrerão será a perseguição dos judeus. Depois vem a perseguição de Nero, mas em primeiro lugar é a perseguição dos judeus. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Ou seja, aqueles pecados foram se acumulando e eles não eram culpados de todos os pecados, mas aquela geração daquele dia iria experimentar esse sofrimento. Por quê? Porque eles fariam pior do que todos os outros. Eles matariam o próprio Messias. E aí, então, todos os erros do passado
vai cair sobre eles. Por quê? Porque nesse momento também existe uma nação que é a mais poderosa que Israel já enfrentou. Teve outros períodos que Israel enfrentou o exército egípcio, dos assírios, dos babilônios, gregos, persas. O exército romano era mais poderoso do que todos eles. Se eles estivessem vivendo fiéis a Deus, o anjo do Senhor viria e livraria eles também. Só que, na verdade, eles não estão. E nós conhecemos na história do judaísmo o cumprimento dessa profecia de Jesus em 2 momentos. No ano 70, quando eles fizeram uma rebelião e acabaram destruídos no ano 70, e eles fizeram aquela rebelião, num certo sentido, vamos dizer, eles tinham razão na reivindicação deles, porque os romanos estavam influenciando religiosamente em Israel, e essa influência ia contra a lei deles. Então eles pensaram com eles, olha, se os antigos eles reagiram como o rei Ezequias reagiu contra os assírios e Deus operou, vamos reagir também. Só que aí Deus não estava mais com eles. E eles acabaram vencidos. Isso foi no ano 70. No ano 132 teve outra revolta. Por quê? Porque os romanos, de novo influenciando na religião judaica, o que eles fizeram? Eles mudaram o nome da cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina, que era o nome de Júpiter, né? Júpiter Capitolino. Então, uma cidade em homenagem a Júpiter. E mudaram o nome da terra de Canaã, o nome da Judéia, para Palestina. Esse imbróglio que nós vemos aí até hoje, falando de um povo chamado Palestina. Nunca existiu um povo chamado Palestino. É que os romanos, quando eles mudaram o nome da terra de Judéia, Canaã toda, porque não pegava só a Judéia, pegava Judéia, Samaria e Galiléia. Quando eles mudaram para Palestina, eles pegaram os filisteus e colocaram eles para dominar naquela terra. O termo Palestina deriva de Ciro Filístia. Então, esses palestinos que estão lá hoje, eles são descendentes dos filisteus. Ok? São descendentes dos filisteus. Bom, quando os romanos fizeram essa mudança, os judeus falaram, não, mudar o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina não pode, mudar o nome da terra de Canaã para Ciro Filístia, foi o nome que os romanos deram, e depois de Ciro Filístia veio para a Palestina. Eles reagiram, eles falaram, Deus vai estar conosco. Aí surgiu um rabino chamado Aquiba, que pegou um guerreiro lá chamado Bar-Koba e falou, olha, esse aqui é o Messias. E aí, falando desse Bar-Koba, eles apresentou ele como Messias, ele que vai nos livrar dos romanos. Acabou que os romanos vieram, eles fizeram uma revolta, a princípio tiveram sucesso, mas os romanos mandaram um exército maior, acabou destruindo eles, crucificaram centenas de judeus, e aí expulsou eles totalmente da terra de Canaã, proibiu eles de ensinar a lei em todo o Império Romano, e foi uma destruição terrível. Então, o que Jesus está falando aqui, que sobre aquela geração cairia. 41 anos depois, porque isso aqui que Jesus está falando está próximo do ano 29. O ano 29 é o ano 30, tá bom? Então, 41 anos depois, ocorreu a destruição de Jerusalém no ano 70. Versículo 37, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ou seja, Jesus Cristo, como Deus, ele vem tentando salvar os israelitas há muito tempo, pois eles sempre preferiam o caminho errado.
Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Que era a profecia do Salmo, né? Essa expressão até hoje, os hebreus utilizam, Baruch Rabab Shem Yavé, bendito que vem em nome de Yavé. É o original hebraico. Aqui, em grego, né, está em grego, mas como eu sempre digo para vocês, as pregações de Jesus, Jesus falava em aramaico, que era o idioma do povo. E o aramaico é muito próximo do hebraico, então é bem provável que Jesus tenha pronunciado essa expressão literalmente em hebraico, né? Ou aramaico, Baruch Rabab Shem Yavé. Alguns falam Baruch Rabab Shem Adonai, porque eles não gostam de pronunciar o nome Yavé, dizendo que é um nome muito santo e que ele não deve ser pronunciado. Isso está errado. Eu já vi até cristãos elogiando essa atitude dos judeus, mas isso está errado. A Bíblia deixa bem claro que eles não deveriam usar esse nome em vão. Mas daí para você abandonar o uso do nome, é claro que isso está errado. Esse nome tem poder. É como se o cristão falasse, o nome Jesus é um nome santo, então eu não vou usar mais. Você não deve usar o nome de Jesus em vão. Mas abandonar o uso desse nome, né? Olha o que está escrito. Em meu nome expulsarão os demônios, orarão pelos enfermos, curarão. Okay? Então, esse nome tem poder. O mesmo se aplica ao nome Yavé. Mas eles, historicamente, tomaram essa decisão, né? Bom, ainda na página 91, o item 16, o nosso comentário, ele diz: Jesus define os fariseus como hipócritas e condutores cegos. Hipócrita era um grupo teatral grego que os artistas se apresentavam com uma máscara de madeira. Por isso ninguém sabia qual era a expressão dos seus rostos. Os escribas eram uns cara de pau. Talvez o termo cara de pau venha desse grupo teatral grego, porque eles usavam a máscara de pau, uma máscara de madeira, ou seja, eles eram cara de pau. Os escribas desses dias de Jesus, né? Os escribas e os fariseus. O nosso dicionário, o dicionário Aurélio, quando tem lá o termo fariseu, eles colocam o termo fariseu, aí colocam os sinônimos, né? Coloca de falsidade. E eu vi certa vez um judeu reclamando disso. Realmente, o termo fariseu não significa falsidade, significa separado. Mas é que as palavras, elas assumem significados históricos também, isso é natural. Você pode usar uma palavra no seu significado etimológico, mas também usar ela no significado histórico, tá bom? Vou citar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram o termo cético. Não seja cético. Se você for num dicionário, normalmente, como é que você usa o termo cético? Você usa como incrédulo, né? Não seja cético, não seja incrédulo. Não? Se você for num dicionário procurar, você vai ver que o termo cético, olha, eu vou procurar aqui, o termo cético, ele não significa incrédulo, tá bom? O termo cético, ele significa aquele que examina, aquele que busca conhecimento. Mas por que ele assumiu o significado de incrédulo? É porque o termo cético, 380 anos antes de Cristo, teve um filósofo chamado Pirro de Elis, que ele fundou uma escola de filosofia, assim como Platão tinha a sua escola, que ele chamou de academia. Sócrates criou uma escola, Aristóteles criou uma escola e chamou de liceu. Sócrates não teve escola, né? Eu falei errado. Aristóteles chamou de liceu. Esse Pirro de Elis chamou a sua escola de os céticos,
os que examinam, os que buscam conhecimento. Esse é o significado etimológico de cético. Só que ele assumiu um significado histórico. Às vezes, quando nós estamos na sala de aula ou estamos falando no microfone, o que nós devemos fazer? Nós devemos, vamos esclarecer se nós usamos uma palavra num significado histórico ou num significado etimológico. Tá ok? Eu só deixei de esclarecer uma coisa. Por que a palavra daquela escola, o nome daquela escola, os céticos, se tornou sinônimo de incredulidade? Porque a principal corrente, a principal ideia filosófica daquela escola era resumida na seguinte frase: não há verdade. Porque eles diziam que o homem jamais chegará a um denominador comum sobre o que é a verdade. Tá bom? E então, como eles desacreditavam que o homem pode chegar a um conhecimento final sobre todas as coisas, aí passou a ser um sinônimo de incredulidade. Ok?